prostrado aos teus pés, entrego meu coração e a minha vida, Senhor, em adoração. Levantarei as minhas mãos e direi: Jesus, és meu Senhor, és meu Senhor. O meu refúgio é o Senhor, que o preço pagou por mim, um pecador. Verteu o seu sangue pra me libertar, mesmo sem merecer. Ele me amou, por meus pecados a cruz suportou, morreu pra me salvar, me libertar. Verteu o seu sangue pra me libertar, mesmo sem merecer. Ele me amou, por meus pecados a cruz suportou, morreu pra me salvar, me libertar. Eu te amo, eu te exalto, tu és digno de toda adoração. Eu te amo, eu te exalto, tu és digno de toda adoração. Porque verteu o seu sangue pra me libertar, mesmo sem merecer. Ele amou, por meus pecados a cruz suportou, morreu pra me salvar, me libertar. Verteu seu sangue pra me libertar, mesmo sem merecer. Ele amou, por meus pecados a cruz suportou, morreu pra me salvar, me libertar. Jesus. Está no ar a sua melhor programação. Entretenimento, música boa, sua participação e muita alegria. Só aqui na sua rádio. Rádio Macaé Gospel. Nesse momento, passamos a apresentar podcast na Rádio Macaé Gospel. Apresentação, pastor André Carlos. Muito bem. A paz do Senhor Jesus, está começando mais um podcast dessa quarta-feira, hoje dia 9 de novembro de 2022, uma tarde abençoada para você que se liga com a gente, você que está conectado aqui nessa tarde maravilhosa, tá bom? E hoje eu estou recebendo aqui uma visita ilustre, que há muito tempo queria ter esse prazer de receber ele aqui e hoje, né, Deus nos concedeu e está recebendo aqui esse homem de Deus. Está conosco aqui o pastor Charles Maciel, ele que é teólogo, pedagogo, sociólogo, filósofo, diretor de capelania e doutor em teologia. A paz do Senhor, meu amigo pastor Charles Maciel, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém, a paz do Senhor, meu pastor André, a paz do Senhor a todos os ouvintes da Rádio Macaé Gospel.
Gratidão a Deus por estar aqui, gratidão Amém. pela audiência, gratidão a todos os irmãos, compartilhamos aqui o link, estamos aqui ao vivo, a cores e com gratidão a Deus por esse momento. Amém. Bom, e você já pode ir compartilhando, você que está aqui no Facebook, você que está no YouTube, se inscreve no canal, porque hoje a gente vai bater um papo bacana aí com o pastor Charles Maciel. Bom, a gente já bateu um papo ali fora, em off, mas agora a gente vai conversar aqui com os amados ouvintes que estão ligados e conectados nesta programação. Vamos lá. Pastor Charles Maciel é macaense ou não? Não sou macaense, não nasci em Macaé, sou miritiense, São João de Miriti. Essa porém, bacana, miritiense, eu não sabia isso aí não. Porém, fui criado desde pequeno aqui em Macaé, com a minha família, tendo, por exemplo, na área evangélica, o meu papai, a minha mamãe, pregadores e ensinadores da palavra, do Evangelho de Jesus. Legal. O senhor como eu vi aqui na lista, né? O senhor é teólogo, pedagogo, sociólogo, filósofo, diretor de capelania e doutor em teologia, né? Sim. Há quanto tempo nessa área, pastor? Meu pastor, com graduações na área, o âmbito do aprendizado na área teológica, desde o ano de 1994. Amém. Tá conosco aqui também minha amiga pastora, olha só. Cantora Flávia Salles, lá de Campos. Um abraço, minha amiga. Deus abençoe e compartilha aí com a gente. Pastor, como é hoje? A gente vê que essa área cresceu muito, né? Essa área de teologia, as pessoas hoje estão muito partindo, né, para esse lado. Em Macaé tem muitos teólogos, né, dando aulas. O senhor acha que isso é bom? Essa área aí cresceu bastante. Não, claro, no desenvolvimento da palavra de Deus sempre é bom. Mas a área da teologia, muitos professores surgiram, né? O senhor acha que isso é bom? Ou virou uma concorrência danada aí de tanto teólogo, tanto professor, né? O senhor como professor, o que o senhor acha disso? Meu pastor e ouvintes, eu acredito muito que a área teológica, ela precisa ser a cada dia mais aprofundada. Eu acho sim positivo e ao mesmo tempo existe uma necessidade de que todo teólogo esteja se capacitando, atualizando, se aprofundando, que tenha compromisso com o Evangelho de Jesus, com a Bíblia, né? Hoje eu tô no doutorado, né? Mas eu não chego no púlpito da minha igreja, começo a falar palavras em hebraico, em aramaico, em grego, não. Eu vou falar a simplicidade do Evangelho, né? E é importante que todo teólogo, toda instituição tenha pessoas capacitadas que sejam aprofundadas no conhecimento, né? Eu já havia adiantado para o pastor um dos pontos bem assim importantes. Eu tenho a minha biblioteca pessoal com um pouquinho mais do que 15 mil livros físicos. Então isso aí mostra a dedicação, o empenho e o compromisso em darmos um alimento sólido, gramas verdejantes para as ovelhas do Senhor. O senhor tocou num assunto muito importante, né? Porque hoje tem pessoas que estudam, não é só para ter aquele conhecimento, mas podemos dizer assim, dá aquela famosa carteirada teológica, né? Eles chegam nos altares e falam pronúncias, né? Palavras que quem tá lá do outro lado, a tiazinha, né? A vovó que tá lá, né? Na igreja, que muitas vezes não tem nem a terceira série, né? Não entende isso. E tem muitos teólogos, por exemplo, em Macaé. Na sua opinião,
o aluno, né? Como é que ele pode diferenciar ou saber quem ele pode procurar para estudar teologia? Como é que ele se descobre? Não, esse pastor aí é um bom teólogo, é um bom professor, eu vou fazer aula com ele. Porque às vezes o cara tá na dúvida, com que eu faço teologia? Com tantos professores, né? Da tua fala, meu pastor André, eu identifiquei duas perguntas. Sim. Né? A primeira colocação, quando nós estamos na igreja, nós temos a classe A, B, C, até D, são as classes, o nível de conhecimento das pessoas. Então nós temos que ter a simplicidade. Não adianta eu chegar no púlpito hoje e começar a falar... eu respeito a todos, mas a pessoa chega lá, hoje eu tenho uma palavra rema para você. A gente ouve muito isso, né? Então, dependendo da classe ou do conhecimento da pessoa, rema é o quê? Eu vou remar um barco? Que negócio é esse, né? Eu sei que a palavra rema no grego significa palavra revelada. Então, por que não dizer assim, hoje Deus tem uma palavra para o teu coração, né? E a segunda pergunta, dentro da colocação do pastor, eu acredito que o aluno, o irmão, a irmã, o obreiro, pastores que querem procurar hoje, para onde que eu vou? Aonde eu vou para procurar o conhecimento teológico? Procurem uma instituição séria e procurem professores com seriedade e compromisso com o evangelho, com a palavra. Isso aí é importantíssimo, né? Quando você vai contratar alguém, se alguém é do RH, sabe, né? Verdade. Você vai ali e procura saber o currículo da pessoa, procura saber quais são as formações, qual é o grau dessa pessoa de conhecimento. Você faz perguntas, né? Tudo isso pesa na balança, meu pastor. Tudo isso é importantíssimo. Não podemos simplesmente vou me jogar nessa rede aqui, não. Temos que saber aonde nós estamos botando o nosso pé para o aprendizado da palavra. É verdade. Bom, a gente está conversando aí com o pastor, teólogo, professor, né, de teologia, pedagogo, sociólogo, diretor de capelania e doutor em teologia, pastor Charles Maciel. Se você quiser fazer a sua pergunta, lança aí que eu vou tá repassando para o pastor Charles Maciel. Pastor Charles, uma pergunta também que a gente também estava conversando em off. Há uma diferença, isso eu conversei ali em off com o senhor, há uma diferença entre aquele teólogo, né, que é concursado no MEC, ou aquele teólogo que fez teologia, de repente fez tudo isso aqui que o senhor fez, mas fez em uma convenção, fez numa instituição da igreja. Qual a diferença desse curso, né, entre o reconhecimento é maior para quem vem do MEC do que aqueles que faz em uma instituição ou até numa igreja, né? Tem pastores hoje que estão dando teologia dentro da sua própria igreja, né? Isso. Há uma diferença entre esses cursos? Bem, é importante ressaltar, existe o curso reconhecido pelo MEC e existe o curso livre. O mais importante não é nem mesmo o diploma. O mais importante é o conhecimento. Há pessoas que têm o diploma ou o certificado, mas não têm conhecimento. A pessoa tem o papel, mas o conhecimento a pessoa não tem. Você vai perguntar à pessoa, como já sucedeu de pessoas chegarem para mim, já tiveram a matéria com outros professores, falar assim, pastor, explique para mim um termo teológico, né? O amilenismo. Olha aí. E eu vou lá, ensino o pré-milenismo e depois vou explicar o amilenismo. E a pessoa vira para mim, poxa, pastor,
Eu já perguntei isso aí a outros professores. Não souberam explicar da maneira como o pastor explicou. Tão rápido, objetivo, simples, e eu não tenho mais dúvida nenhuma. Então isso aí pesa na balança, né? Saber, por exemplo, uma ordem escatológica, conhecer doutrinas bíblicas, doutrina da palavra de Deus, tudo isso pesa na balança, entendeu? Para o teólogo em si e para os que querem ter o conhecimento aprofundado da palavra de Deus. É bom frisar também, pastor, que além de falando em pesar na balança, o tempo, né, que aquele professor tem, né, em conhecimento. Porque a gente tá falando isso, porque como eu falei no início, estão surgindo muitos professores de teologia. Mas às vezes o cara tem o quê? Tem 1 ano que fez o curso, né? 6 meses. Acabou de fazer o curso, já vai ensinar, né? Então é bom para o aluno ele procurar também, né? Não sei se o senhor concorda com isso. Aquele professor que tem aquela bagagem, aquele tempo, né? Que não foi formado agora, recentemente, e já montou a sua escola, né, pastor? Sim, concordo, meu pastor André. Eu acho interessante isso. Eu sou mais conhecido do que o que eu conheço. Uhum. Então tem muito mais gente que me conhece do que eu posso lembrar. Uhum. Ou conhecer ou lembrar. As pessoas me encontram na rua, pastor Charles, fiz o curso de capelania com o senhor. E já faz 4 anos, já faz 3 anos. Oh, que bênção! Vamos lá, então aqui a gente conversa, troca ideia. Uhum. E realmente a questão do professor estar preparado é algo primordial, porque a base do conhecimento vamos lá, a pessoa fez um curso básico em teologia. Eu não recomendaria essa pessoa estar abrindo uma instituição ou dando aula. Que o nome já diz, básico, né? É básico. Aí fez o nível médio. Existe uma regra na teologia, uhum, que quem fez o nível médio pode estar ministrando para o nível básico. Mas aí vai variar bastante. Essa pessoa que fez o básico e o médio, ela se aprofundou? Ela realmente conhece a doutrina bíblica? Porque quando nós falamos sobre teologia, tem gente que acha assim, não, é um negócio da carne. Não. Teologia vem de 2 palavras gregas. Theo é Deus. Logia, estudo, tratado. Então, doutrina. Então é doutrina sobre Deus. Então é tudo relacionado à Bíblia, a palavra de Deus. Há pessoas que não dominam o conhecimento bíblico. Há pessoas que não sabem ou não entendem você olhar o texto junto com o contexto, para não criar um pretexto, porque o pretexto é um caminho para a heresia. Então, tudo isso aí é algo que todo teólogo ou professor de teologia, ele tem que ter em si. Ele tem que ter no seu conhecimento. As doutrinas bíblicas têm que estar na cabeça do professor, porque as perguntas vêm de um momento para outro. Então é importante o professor ser aquela pessoa capacitada para poder ensinar, para poder estar aconselhando, auxiliando, ajudando, edificando. Muito bem, estamos conversando com o pastor Charles Maciel. Pastor, ainda no século XXI, né? Por ser o século XXI, em nosso meio, tem muitas pessoas ainda que eles não concordam com a teologia, né? Eles até usam um termo, eu gosto muito da geologia, né? Não sei se o senhor já ouviu falar isso. Tem pessoas que acham, né? Até pastores já ouviram falar isso, que não necessariamente precisa de ter curso de teologia, porque a revelação Deus dá ali na hora, é você meditar, buscar Deus no monte, é fazer campanha, é estudar a Bíblia ali. Então, isso é coisa do homem. Muitas pessoas têm essa visão. O que é que o senhor acha sobre isso? Bem,
eu verifico, eu sempre ouço alguma coisa relacionada a isso. Anteriormente já havia ouvido muitas pessoas fazerem tais colocações, né? A teologia é uma ciência. A teologia, como ciência, ela está relacionada ao aprendizado da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Tudo que está relacionado a Deus, ao conhecimento sobre Deus, é isso que está valendo. É isso que faz parte da teologia, né? Eu sei que tem pessoas que espiritualizam. Teologia é a letra mata. Mas se você abrir a Bíblia e olhar o contexto, o que está falando, a letra que mata ali, está falando da lei de Moisés. É o pessoal querendo seguir a lei de Moisés, né? Um saudoso pastor, teólogo, pastor Paulo Roberto da Cruz, ele citava o seguinte: a letra mata a ignorância. E eu digo para o pastor, temos que subir um monte? Temos que buscar a Deus, consagrar? Com certeza. Orar? Com certeza. Deus pode mandar vir uma revelação do céu? Pode. Mas eu acho interessante aquela passagem bíblica que diz que o Espírito, né, Santo iria nos fazer lembrar daquilo que temos ouvido, daquilo que temos aprendido. Como que o Senhor vai fazer você lembrar se você não ouviu, você não leu, você não estudou, você não aprendeu? Você tem que preparar um alimento bom para as ovelhas. Não é simplesmente abrir a Bíblia no meio aqui e vai. Sei lá, vai que cai numa página em branco. Faz um sorteio bíblico, né, na hora de pregar, né? Uma bibliomancia, abrir aqui. Eu respeito a todos os irmãos que leem a Bíblia dessa maneira, mas eu digo, é importante se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, com certeza. Muito bem, 2h22, nosso podcast com o pastor Charles Maciel, nessa tarde maravilhosa. Tá conosco aqui também a pastora Vânia, a Rafaela tá falando, meu professor, pastor Charles Maciel. Eita glória! Vai compartilhando aí, gente, vai compartilhando esse podcast bacana dessa quarta-feira. Pastor, outra coisa que eu queria repassar pro senhor também, o que eu particularmente vejo muito nas redes sociais, né? E é um erro grave pra mim, né? A gente conversou isso em off. Professores de teologia, né? Escrevendo a língua portuguesa errada, né? Escrevendo Deus com D minúsculo, né? Eu amo minha vida, mas botando amo com R no final, né? Privilégio falando e coisa desse tipo. Isso não é muito grave, pastor, para um professor, né? Eu como aluno, por exemplo, né? Se eu tô, de repente, tentando querer entrar na área, vou fazer um curso de teologia com o pastor Charles Maciel, né? Vou aprender, mas eu abro lá meu Facebook e vejo o pastor Charles Maciel escrevendo totalmente errado o português. Não gera uma certa dúvida para o aluno, pastor? Gera sim, meu pastor. E todo professor, se a pessoa fala assim, eu sou professor de teologia, a pessoa tem que dominar a língua portuguesa, a sua língua natal, a sua língua, né? Seu idioma. É importante isso. As pessoas, infelizmente, não se aprofundam nesse conhecimento, nessa base. Eu já vi umas questões que eu me senti envergonhado ouvindo algumas pessoas, até mesmo em conferências ou em eventos de faculdade, né? Não com as coisas mais absurdas, não citando o nome, né? Claro, não vai citar nome, mas o senhor como ouvinte ou de numa aula, alguma plateia que o senhor estava ali sentado, o que o senhor já presenciou que o senhor ficou horrorizado alguém falar ali? Não é, a gente não tá falando aqui de alunos. Isso. A gente tá falando aqui de professores, né? Pois é. Que o senhor já comparou ou já observou de tão gravíssimo assim? Olha, eu já ouvi professores falando, é com honra e grande privilégio. Eu olhei assim, rapaz,
Não é privilégio, é privilégio. E as irmãs que estão aqui, já ouviu falar isso? Já ouvi, ô tristeza. Né? Gratidão, o esforço dos alunos pelos seus cônjuges. Cônjuge. Então, as pessoas falam errado e de um aluno, você pode esperar ele falar errado, que ele vai se consertando, tá aprendendo. Agora, daquele que é professor, ele tem que ter um nível de conhecimento direitinho e falar certo. Língua portuguesa é uma maravilha. É mendigo, é mortadela, lagartixa, privilégio. Agora, algo importante salientar. Eu falo para os alunos, vocês não estão aprendendo aqui para amanhã chegar na igreja de vocês e ficar corrigindo os obreiros mais antigos ou pastor de vocês. Não. É para vocês não errarem amanhã. Respeitem os vossos pastores. Respeitem os professores da escola bíblica dominical. Respeitem o pessoal mais antigo. E outra coisa, se você tiver uma liberdade com tal pessoa, é amigo, é amiga, você vai poder chegar no cantinho depois e ajudar. Né? E, tem uma colocação em língua portuguesa que o mais certo é isso aqui, ó. Não é privilégio, é privilégio. Mas hoje o que as pessoas se descartam muito, se defendem muito, diz que é o celular, é o teclado, o celular que tá errando, né? Mas tem a correção, né, pastor? Mas não, isso aí não é desculpa. Não justifica, né? Não. Pode ser desculpa para quem não é professor, para quem não é docente, do corpo docente. Agora, os irmãos mais simples, a gente releva. Sim. Agora, corpo docente, ou seja, professor, tem que saber falar direito, tem que saber se pronunciar direitinho. O senhor acha para um professor, qual é mais grave? Ele escrever errado ou falar errado ou as duas coisas? As duas coisas são feias, meu pastor. A pessoa tem que falar certo, tem que escrever certo, né? A língua portuguesa, ela é um dos idiomas mais difíceis do mundo. Alguns falam até que é o idioma mais difícil. É mais fácil aprender mandarim do que o português do Brasil. Porém, o professor, ele tem que falar certo, deixar os jargões, deixar algumas questões, né? Aquela repetição do né. Não. A pessoa tem que se policiar e fazer e falar certo, e escrever certo. A pessoa pode errar? Pode. Errar é humano? Sim. Com certeza pode. Porém, a pessoa vai procurar se autocorrigir. Verdade. Ô, pastor, e em que ano o senhor começou a fazer cursos? E qual foi o seu primeiro curso? Tá. Eu comecei a estudar, foi em 1994. O meu professor na época, nível básico em teologia, era o pastor Newton Correia, mora em Silva Jardim. Pastor Narciso, tinha outros nomes, né? Outros professores, outros mestres. E ali eu comecei no Seminário Teológico da Fé, né? Posteriormente, eu também estudei com o pastor Paulo Roberto da Cruz, Seminário Teológico Pedra Viva. Depois, posteriormente, fui para a faculdade da Quarta Igreja Batista. Estudei lá, fiz o bacharel. Depois fui fazendo outras formações na área pelo MEC, Faculdade Einstein, FATEBRA, Faculdade Teológica do Brasil, onde fiz lá também bacharel, mestrado, doutorado. E assim vai, assim nós vamos caminhando no aprendizado, no conhecimento, na aferição, na erudição. Sempre. Agora, é importante salientar, meu pastor, todas as colocações que foram feitas aí são verdadeiras, mas eu sempre falo para os irmãos,
Antes de ser pedagogo, antes de ser teólogo, filósofo, sociólogo, diretor de capelania ou pastor, eu sou um simples servo de Jesus. Eu estou aqui para servir aos irmãos. Muito bem. Pastor, algumas pessoas estudam a Bíblia bastante e até alguns ditados que algumas pessoas falam que a Bíblia tem resposta para tudo. Já outros dizem que nem tudo tem na Bíblia, por isso que a gente tem que estudar teologia. O que o senhor acha? Qual a sua opinião em relação a isso? Bem, a Bíblia, ela é totalmente harmoniosa, a Bíblia não se contradiz, e a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem a resposta para tudo, porém, existem algumas coisas na palavra de Deus que passam desapercebidas, o pessoal erra. Vamos lá, um exemplo. Os subtítulos que tem em nossas Bíblias, que é as palavras em negrito, que vem acima dos capítulos ali. Sim. Aquilo ali não é original, aquilo ali não é inspirado por Deus. Foi posto pela Sociedade Bíblica do Brasil, ou outra editora, para a nossa orientação. Então, um exemplo simples. Temos ali no Evangelho a parábola dos 10 talentos. Faz a conta. Isso vem escrito às vezes no subtítulo. O pessoal já corrigindo isso, já não põe a parábola dos 10 talentos, é a parábola dos talentos. Porque qual é o erro disso aí? Um recebeu, né? Outro recebeu 2, outro recebeu 5. 5 mais 2 mais 1 vai dar 5, 6, 7, 8. Então não é 10. Aí o que tinha 1 enterrou, o que tinha 2 multiplicou e o que tinha 5 multiplicou. Então vai dar 5, multiplicou 10, o que tinha 2 então vai para 14, o que tinha 1 ficou 1, só 15. Então como é que é a parábola dos 10 talentos? Por isso a gente estuda no contexto teológico, para não errar. Um outro assunto que é bem polêmico. Tem as Bíblias mais antigas que o subtítulo vem escrito assim: Elias é elevado ao céu, arrebatado em um carro de fogo. Hoje, nos subtítulos mais recentes, Elias é arrebatado ou elevado aos céus. Porque quando você lê, é 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 em diante. O primeiro versículo fala: havendo o Senhor de arrebatar ou elevar Elias em um redemoinho. Aí mais na frente, quando Elias é elevado aos céus, diz a Bíblia, Elias foi elevado aos céus em um redemoinho. Não estamos falando de teologia, não estamos falando de abrir um livro para ler. Nós estamos falando de abrir a Bíblia, a palavra de Deus, e ler a Bíblia. Observar o que está escrito. Você vai ver que o carro de fogo e com cavalos de fogo, aquele contexto espiritual ali, serviu somente para separar Elias de Eliseu. Jogou um para um lado e outro para o outro. Olha aí. E olha, não estamos falando nem de... Vamos abrir um livro teológico aqui para ler. Não, vamos abrir a Bíblia para ler. É verdade. Existem outras coisas também que na Bíblia, né? Uma vez até vi uma aluna perguntar para o professor. Exemplo. Na Bíblia fala Deus, lá em João, né? Capítulo 3. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo muito conhecido. Deus amou o mundo. Mas lá eu acho que é em 1 João, fala que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que mundos são esses, pastor? Isso é importantíssimo, meu pastor. Importantíssima a colocação. Mundo, assim como outras palavras na Bíblia, existe uma variante de significado. Tem mundo na Bíblia significando as almas, os homens. Porque Deus amou o mundo. Esse mundo aí não é planeta Terra. São as pessoas.
né? Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, tá falando do sistema corrompido onde nós vivemos, né? O mundo jaz no maligno, ou não ameis o mundo nem o que no mundo há. Certo. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, está falando, não ame o seu próximo. Haveria uma contradição. Então é importante você... aí que vem a área teológica. Você entender as vertentes do significado das colocações das palavras. Inclusive, tem uma parte no Antigo Testamento que fala do Senhor é a terra, ou o mundo, e a sua plenitude. Aí está falando do planeta Terra. Então, mundo com o planeta Terra... Mundo como pessoas a quem Deus ama e mundo como sistema corrompido. Olha aí. Pastor, eu levei um certo tempo, hoje eu já sei, mas eu queria que o senhor falasse para os ouvintes, para entender essa passagem lá de Gênesis, quando Caim mata Abel. A Bíblia diz que ele é expulso para a terra de Nod, correto? Isso. Agora, e lá ele se casa. Aí a gente traz para a história Eva e Adão, os primeiros habitantes da terra. Isso. Caim e Abel, os únicos filhos da terra. De onde veio essa mulher que casou com Caim? Vamos lá. Isso aí é simples de responder. É muito tranquilo. Nós temos o período pré-diluviano e pós-diluviano. No período pré-diluviano, antes do dilúvio, as pessoas viviam muito mais tempo. Caim, com 100 anos de idade, era um rapaz com a aparência de um rapaz de 14 anos, com 100 anos. É mesmo? É. Outra coisa, antigamente... qual é a ordem do Senhor? Crescei, multiplicai, enchei a terra. Não tinha Wi-Fi, não tinha rede social. Não tinha Facebook, não nada. Não tinha Facebook, então o pessoal multiplicava mesmo. Né? Não tinha televisão. Não tinha televisão. Internet, nada. Não tinha, então multiplicava, enchia a terra. Então vai ficar todo mundo aglomerado aqui? Não, rapaz. Pega essa turma aqui... Vão para um outro canto, a terra tem bastante espaço. Parece Abraão falando para o seu sobrinho Ló, né? Escolhe a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe a esquerda, eu vou para a direita. Então tem espaço na terra, a terra é grande. Então, Caim, ele vai ser ali amaldiçoado por Deus. E Caim, ele ali falou, agora eu tô perdido, quem me achar e matar. Deus, inclusive, pôs um sinal em Caim ali. Foi um sinal de Deus. Quem pôs o sinal foi Deus. E Deus se botou ainda como vingador de Caim, ó. Se alguém matar Caim, eu, Senhor, vingarei Caim 7 vezes. Olha aí. Então, a proteção de Deus na vida de Caim. E o que acontece? Caim, ele vai andando. 100 anos e tava novo. 150 anos e estava novo ainda. Provavelmente o pessoal vai se espalhando, as tribos em si ali, ou os clãs, a partir da família de Adão e Eva, e ele acha um clã, uma tribo ali, onde acha ali uma tataraneta de repente ali, já grande, se casa. A esposa de Caim, descendência do próprio Adão e Eva. Alguns teólogos falam, e o senhor é teólogo, não sei se o senhor tem essa tese, que pode haver uma chance de o Caim ter casado com uma irmã. A teologia diz isso ou não? Vamos lá. A melhor interpretação pode ser essa, entendeu? Porque, convenhamos, você vê as tribos de Israel, tribo de Benjamim, eles casavam entre eles. Sim. Tribo de Judá, casavam entre eles. A tribo de Judá tá crescendo, tá multiplicando, estão casando entre eles, a família ali. É costume da época antiga. Para nós hoje, isso não é comum. Mas naquela época antiga, esse era o caminho.
Esse era o momento o ambiente de desenvolvimento. Então, falar que Caim, de repente, casou-se com uma irmã, com uma sobrinha, com uma neta, tá tudo tranquilo para aquela época, né? E aí temos a época aí, vamos falar assim, pré-diluviana, antes do dilúvio. Por falar em pré-dilúvio, o senhor acredita na tribulação pré ou pós? Você acredita que a igreja passa pela tribulação ou não? Meu pastor, existe vertentes interpretativas. Tem os pré-tribulacionistas, né? Tem os tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Assim como temos pré-milenismo, temos pós-milenismo e temos amilenismo. Mas vamos ficar na simplicidade da questão. O que é o pré-tribulacionismo? Nós acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação, mas que será arrebatada antes da grande tribulação. Essa é a minha vertente, porém, quando eu vou ensinar para os alunos, eu explico para eles as outras vertentes interpretativas. Porém, eu deixo claro, a minha colocação e a minha vertente é pré-tribulacionista. A igreja não irá passar pela grande tribulação. Muito bem, você que está chegando aqui agora, estamos batendo um papo aqui, aprendendo um pouquinho afinal de contas, o homem é professor, né? Então a gente está aprendendo aqui com o professor, teólogo, pastor Charles Maciel. 2h40. Pastor, na minha convenção, né? Eu estudava muito a Bíblia, né? Porque quando a gente se converte, parece que a gente lê mais a Bíblia do que com o passar do tempo, parece que a gente relaxa, né? Algumas pessoas, pelo menos. E eu lendo a Bíblia ali, e eu tive uma visita, né, na minha casa, domingueira, né? Você já deve entender do que eu tô falando. Uma visita de um pessoal, de uma denominação na minha casa aos domingos, né? E por a gente pregar arrebatamento, aquela coisa toda, e eu não ter aquele conhecimento todo sobre Bíblia, novo convertido, essa certa denominação, ela mostra pra mim, eu acho que é lá em 1 Pedro, que diz, assim como a terra está preparada para o fogo, os céus também estão preparados para o fogo. E eles me indagaram, me questionaram qual seria o céu que a gente iria se o céu está preparado para o fogo, né? Hoje a gente tem um conhecimento melhor, mas na época eu fiquei sem resposta. Para quem hoje, né, também não tem esse conhecimento, de que céu é esse que a Bíblia está falando? Bem, o pastor deve estar se referindo a uma seita que bate na porta da casa dos outros domingo de manhã, quando Sim. o pessoal está aí dormindo ainda. Nem escovou o dente. Para perturbar os outros, né? Vamos lá. É interessante que eles pegam versículos isolados. Sim, eles têm que ler mais a Bíblia para entender, para haver uma libertação do pensamento, da consciência, né? Porque Pedro também escreve que a terra está guardada para o fogo, aonde os elementos ardendo se desfarão. Não é somente sobre céu, é sobre a terra também. Então o que acontece, meu pastor? A terra está guardada pelo fogo, para o fogo, e os céus também. Mas não é o céu lá onde Deus está sentado, vai pegar fogo em Deus lá. Sim. Não. Né? Não podemos confundir as coisas. Aonde o que o Senhor tem preparado para nós é uma morada eterna que nós chamamos de eternidade. E a Bíblia, tanto nos livros proféticos, Antigo Testamento, quanto em Apocalipse, João, após ver a visão do julgamento final, o juízo final, o juízo do grande trono branco, ele fala assim: e eis que eu vi novo céu e nova terra, Aleluia. E o mar já não existe. Né? Então, João lhe apresenta para nós que a nossa eternidade
não vai ser nessa terra caótica onde nós estamos aqui, vivendo e sofrendo. A nossa eternidade será com Deus, em uma nova terra, em um novo céu. Muito bem. Olha, eu tô aqui com um perfil aqui, tá escrito Filha do Rei. A gente até comentou isso aqui, pastor. Ela falou assim: eu queria muito saber, ainda não encontrei alguém que fala sobre Caim. Quem foi a esposa de Caim? O senhor tem nome aqui, alguma coisa assim? Essa resposta, não? Nós acabamos de falar sobre o assunto. A Bíblia, ela não fala o nome da esposa de Caim. Não fala. Então, se a Bíblia não fala, nós ficamos com a simplicidade do Evangelho, com a simplicidade da Bíblia. Se a Bíblia não fala qual é o nome da esposa de Caim, para que eu vou inventar um nome? Verdade. Então ficamos tranquilos nessa parte aí. Não existe o nome da esposa de Caim. Pastor, eu já ouvi muitas pessoas também falarem, outras questionarem, já vi assuntos na internet, mas eu tô aqui como um telespectador que tá lá do outro lado tentando, eu tô sendo o intermediário dele, né? Eu já vi algumas pessoas falarem que o Adão, e me fugiu o nome dela agora, que o Adão teve uma suposta segunda mulher. Seria a primeira. Seria a primeira. Eles chamam de Lilith. Isso, a Lilith. Isso é fato, ô pastor? Isso, a teologia esclarece isso ou não? Isso é mitologia. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Esta mulher não existiu. O que existiu é o que está na Bíblia, na palavra de Deus. Isso é simplesmente mitologia, história para crianças. É verdade. A moça aqui, ela tá insistindo ainda. Ela disse que no caso não seria o nome, mas se o seu senhor saberia, ou se a Bíblia relata isso, da geração. Tipo assim, eu acho que ela quer saber de onde realmente veio essa mulher, de que geração, de que tribo essa mulher de Caim veio. Esse nosso podcast aqui, ele está... Tá quente, né? Tá quente e tá longo, né? Nós já até citamos isso aí, vou somente repetir. De onde surgiu, ela quer saber. Ou seja, nesse período pré-diluviano, antes do dilúvio, as pessoas viviam muito, então Caim com 100 anos era igual a um menino de 14 anos. Era um rapaz, 100 anos, 150 anos, tá novo ainda. Ainda tá dando pra jogar bola, pular muro, subir em árvore. Mas não tem um fato concreto de onde ela veio, da família de A, de B, né? De C, pode ter sido uma irmã, uma prima, uma neta. Até citei, pode ser uma tataraneta, a pessoa se multiplicava muito. Verdade. Pode ser. Mas é tudo descendência de Adão e Eva. Porque a Bíblia diz que Adão e Eva, eles tiveram filhos e filhas. Está isso escrito na palavra de Deus. Verdade. Pastor, se Adão e Eva, ambos, porque tem pessoas que têm uma linha de raciocínio e dizem assim, eu acho que tudo ali tava nos planos de Deus. Porque existe a permissão de Deus, né? Deus muitas vezes permite, mas às vezes não é o querer dele. Se Adão e Eva, eles ambos não tivessem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, qual seria o resultado da nossa geração hoje? Vamos lá. Se Adão e Eva, né, o casal adâmico, se eles não tivessem comido do fruto da árvore da ciência, ou conhecimento do bem e do mal, nós estaríamos muito bem. Não seríamos pecadores. Não seríamos pecadores. Agora é interessante, né? Queremos estar no jardim de Deus. Quem foi que botou o casal adâmico naquele jardim? Adão e Eva. Deus. E o que tinha naquele jardim? O capiroto. Ou seja, a serpente. Estava lá já. Deus sabia? Sabia. E Deus... Gente, por que Deus não tirou a árvore? Deixou lá. Por quê? Obediência, livre-arbítrio.
Eu sei que tem alguns que não acreditam em livre-arbítrio ou que o homem tem uma liberdade de escolha, e eu respeito isso, mas é justamente nesse âmbito que nós estamos pautados, na liberdade que o homem tem de escolha. E o homem escolheu pecar, desobedecer. Entendeu? Alguns até culpam Adão. Onde estava Adão nesse momento? Adão estava ali perto, estava junto. Adão não estava viajando. Ele estava junto ali, entendeu? Não exatamente, de repente, no momento em que a serpente estava conversando com a Eva, mas Adão não estava longe, tipo, Adão fosse um bobo. Uhum. Não. Mas, uma pergunta minha aqui. Se Adão não come, não participa... Porque observe que quando Deus aparece ali, né? Ele fala com Adão, ele não fala com a mulher. Não, direto com Adão. Direto com Adão, né? E quando ele pergunta, Adão tá ali escondido, aquela coisa toda, né? E ele pergunta o que aconteceu. Adão logo indaga, fala assim: a mulher que tu me deste comeu do fruto e me deu. Ou seja, ele, no meu entender, ele queria colocar a culpa logo ali em Deus, que Deus era culpado e tem entregue aquela mulher pra ele. Isso. Agora, se Adão não come do fruto, qual seria a sentença de Deus? Provavelmente só pra Eva? Bem, vamos tentar entender isso aí, que não é a primeira vez que me perguntam isso, né? E pra mim essa pergunta é muito simples. Uhum. O que Deus poderia fazer? Rapaz, Adão, você não pecou, né? Não, senhor, não comi, não desobedeci. Porque é como salvação individual, né? Eu tô tranquilo aqui. Uhum. Tá bom, Eva. Vamos banir Eva. Tá bom, Adão, vamos fazer outra esposa pra você aqui. Mas eu tô aqui especulando uma hipótese de algo que não aconteceu. Uhum. Os dois erraram. Eu tô somente especulando, pastor. Que... imagina, eu tô especulando como se eu estivesse aqui nesse momento tomando uma decisão que Deus tomaria. Uhum. Então, vou fazer agora uma esposa aqui que não vai errar, Adão, já que você não errou, né? Mas não foi isso que aconteceu. Caso impossível, né? Iria errar de uma outra forma. De outra forma, erraram, mas Deus já tinha também... surge aquela pergunta. Deus, ele não sabia que os dois iriam pecar, errar? Claro. Claro que Deus sabia. Então por que Deus não fez nada? Deus fez, Deus deixou avisado. Não coma. Não desobedeça. Seria o mesmo que eu chegar hoje e falar assim: você é obreiro, obreira? Obedeça o teu pastor, obedeça a tua pastora, obedeça a tua liderança. E a pessoa vai lá e faz besteira. Muito bem, tá aí conversando aí com o pastor, teólogo Charles Maciel. Estamos quase chegando ao final do nosso programa, mas vamos trazer aqui para a parte da teologia. O senhor já, como a gente abriu aqui, você que está chegando aqui agora, a gente está conversando com o pastor teólogo, pedagogo, sociólogo, filósofo, diretor de capelania e doutor em teologia, né? Hoje, em Macaé, voltando àquela pergunta lá do início do programa, hoje em Macaé tem alguns professores de teologia, não é? Tem o senhor, né? E tem vários, não vamos citar nomes aqui. E tem aqueles também que estudaram, né? Fizeram aquele concurso, mas estão abrindo as suas escolas. Se o senhor fosse aluno hoje, né? Vou botar o senhor agora numa sinuca de bico agora. Vamos lá. Se o senhor fosse um aluno hoje, não citando o nome, claro, os professores que o senhor vê hoje em Macaé, o senhor escolheria um para aprender teologia com ele? Sim. Com certeza. Você escolheria um ou uns? Poderia escolher uns. Tem vários pentecostais, tem vários tradicionais. Tradicionais, falo de igreja batista, são teólogos, né? Uhum. Pessoas com a mente bem aberta. Nós temos vários teólogos de excelência em Macaé e temos, vamos lá, se fosse citar nomes, vai ser uma infinidade.
mas se eu tivesse que aprender hoje do zero, vou começar agora, vou puxar a sardinha, né? Então, vou aprender com o pastor Charles, porque eu ouço falar dele, é conhecido, é uma pessoa séria, é uma pessoa que tem compromisso com a palavra de Deus. Então, eu vou aprender com o pastor Charles. Porém, quando eu puxo a sardinha para mim, eu sou suspeito. Então, eu poderia citar para o pastor o seguinte: hoje eu poderia me assentar aos pés do pastor, doutor Raimundo Nonato, pastor Batista. Ele faz parte da Igreja Batista no aeroporto. É um grande mestre. Eu poderia me assentar aos pés, embora ele não more em Macaé, mas dá aula aqui em Macaé, do doutor e pastor Washington Oliveira. Não é o Washington Oliveira aqui de Macaé, não. Ele mora em Cabo Frio, ele é batista, dá aula no Seminário Teológico da Primeira Igreja Batista, né? Então, são alguns nomes. E temos outros, mas é uma infinidade. Se eu começar a citar os nomes aqui, vai se tornar injusto eu esquecer de algum. Mas vamos lá, pastor. Eu sou o aluno, né? Vou fazer o papel do aluno. E eu... mas o pastor A, pastor B, pastor C, né? Dá diploma, dá anel, dá roupa, dá isso, dá aquilo. Isso é tudo na teologia? Ou faz parte, ou não é tudo? Isso não é tudo. O importante é a simplicidade. A simplicidade do Evangelho. A simplicidade da palavra de Deus. E o homem e a mulher serem pessoas humildes. Não adianta eu ter um diploma, ou ter uma formação, ou ter um anel como eu tenho aqui no meu dedo aqui, mas eu não sou uma pessoa humilde. Eu sou uma pessoa soberba. Acho que só eu sei, né? Eu sou a pessoa, desculpe a gíria, o cara. Não, tá errado isso. Eu ensino diferente para os meus alunos. Eu falo para ele, olha, não seja soberbo, seja uma pessoa humilde. Não chame a atenção de ninguém na igreja. Por isso que antigamente, meu pastor, algumas pessoas antigas, quando começaram a encontrar os primeiros teólogos, seminaristas, algumas pessoas falavam assim: teologia não é de Deus. Por quê? A pessoa entrava num seminário, mal aprendeu alguma coisa e já chegava já de sola em cima do pastor, né? Querendo corrigir o pastor, querendo corrigir a irmã, querendo corrigir a missionária, querendo corrigir o professor de escola bíblica dominical. Então eu viro para os alunos: não corrija ninguém. Quando for a sua hora, a tua oportunidade, faça da maneira certa. E quem quiser aprender, vai se assentar aqui, conforme vocês estão se assentando e aprendendo. Tem algumas pessoas que falam assim: pastor, o dia que o pastor dá aula, não dá para mim, eu tenho compromisso na minha igreja. Eu tenho amigos, tem um pastor José Carlos, de uma igreja no Âncora, em Rio das Ostras, que ele mudou o dia de culto na igreja dele e vinha de carro trazendo outros obreiros para aprender junto comigo, para serem alunos meus. Então, se a pessoa quer, a pessoa pede a bênção do seu pastor, da sua pastora, da sua liderança e vai aprender, se a pessoa realmente quiser. Muito bem. Pastor Charles, a gente sabe que quem nasce para ser diácono é diácono, não adianta botar ele para presbítero. Existe um bom diácono, um bom presbítero, um bom evangelista e um bom pastor. Sim. O que significa porque o cara prega muito que ele tem que ser pastor, né? Ou presbítero. Na área da teologia, todo mundo que fez teologia tem que ser professor de teologia? Não. Por quê? Por que não? A pessoa estuda engenharia, mas às vezes a pessoa não tem a didática, não tem o chamado para ser professor. Professor é um dom. A pessoa estuda engenharia, mas não sabe ensinar engenharia, o que ele aprendeu.
A pessoa é um matemático, estudou matemática, se formou, graduação, fez até pós, fez até o doutorado em matemática, mas a pessoa não presta para ensinar, porque a pessoa não tem didática, a pessoa não tem o dom para ensinar. A pessoa tem o dom para trabalhar naquela área onde a pessoa é formada. Por que eu tô falando isso, pastor? Cortando aqui rapidinho o seu raciocínio. Às vezes, eu tenho até um conhecimento igual ou parecido do Senhor. Mas isso é tudo para eu me tornar um professor? Eu Não. posso ter um bom conhecimento, aprendi tudo com o pastor Charles. Fiz os cursos. Agora eu vou querer virar concorrente do pastor Charles. Aí aquela brincadeira, né? Pode isso, Arnaldo? Eu não tenho dificuldade com concorrente. Inclusive, eu não acho que os outros teólogos ou quem está ensinando teologia sejam concorrentes, ou outras instituições sejam concorrentes. Eu acho que estão para somar em prol do reino. Mas, infelizmente, terão pessoas... O pastor citou a questão de hierarquia, né? O bom diácono, o bom pastor. Tem pessoa que é consagrada ao ministério pastoral, mas não é um bom pastor. A pessoa não tem o dom ministerial de pastor, conforme Efésios, capítulo 4. A pessoa não tem aquele dom ministerial. A pessoa não foi vocacionada por Deus para o ministério pastoral. Então a pessoa entrou agora, foi consagrada ao ministério pastoral, mas não ama as almas. Não chora pelas almas, não se preocupa em cuidar das ovelhas dentro da igreja. Então, essa pessoa não tem a vocação ministerial pastoral. Assim, da mesma forma, há pessoas que têm a formação teológica, mas serão, de repente, bons pastores que têm uma vocação pastoral, mas não serão bons professores, porque a pessoa não tem a didática. A pessoa está mais ali, de repente, por algum status, de repente, porque, me formei em teologia, vou dar aula, mas a pessoa não tem didática, a pessoa não sabe ensinar. Por exemplo, nem todos são bons pregadores. Sim. Tem a pessoa que pega uma folha na mão e fica ali, lendo uma folha. Isso não é pregar. Agora tem a pessoa que tem o dom de Deus, é chamado, né, na área para estar ministrando a maior profecia que existe. Isso aí é um dos dons ministeriais de Efésios 4. A uns, pelo mesmo Espírito, deu o Senhor profetas. Quem é esse profeta? Nada a ver com o profeta do Antigo Testamento ou com dom espiritual de profecia. É a pessoa que profetiza a maior profecia que existe. Qual é? A palavra de Deus. Muito bem, estamos conversando com o pastor Charles Maciel, né? Você que está chegando aqui agora, compartilhe a nossa live. Pastor, o aluno que queira fazer curso com o senhor, qual o primeiro passo, né, que o senhor começa a ensinar o aluno? Ele começa do médio? Qual o grau na teologia? Eu quero me tornar doutorado. Eu quero chegar aqui, quero estudar para ser doutorado, ou filósofo. O senhor começa nesse grau ou tem que ser na escadinha até chegar no doutorado? Começa no primeiro degrau da escada, ou seja, no básico. Como é que eu quero estudar engenharia, ser um engenheiro, se eu não entendo nem de matemática? Eu tenho que ter a base, eu tenho que ter fundamento. Meu pastor, antes de construir a casa, você faz o fundamento, você faz as sapatas, né? Popularmente usa as sapatas, as bases. Isso. Então, não é que eu use muito os termos do pastor Cláudio Duarte, né? Mas Cláudio Duarte fala que quem nasce grande é monstro. E eu falo para o pastor, nós começamos de baixo. Nós começamos no primeiro degrau e vamos ensinando. A pessoa vai galgando o conhecimento.
Agora, tem gente que não quer começar de baixo. Tem gente que já quer começar lá nas alturas. A pessoa vai perder a base. Aí vai chegar lá nas alturas. Não, fulano é a pessoa formada. Beleza. Só tem uma coisa. Vai errar na língua portuguesa. Vai confundir tudo no hebraico, no grego e outras partes mais. Não vai entender direito as doutrinas bíblicas. Fundamento. Doutrina da salvação. Você sabe explicar a salvação dentro da Bíblia? Você sabe explicar sobre o pecado dentro da Bíblia? Você sabe explicar sobre Deus dentro da Bíblia? Você sabe explicar a doutrina sobre Jesus Cristo dentro da Bíblia? Ou você vai no achismo? Não, eu acho que é assim. Não pode achar, tem que realmente saber, ter fundamento. O fundamento é a base. Sem base, chegou lá em cima, vai passar vergonha ou essa pessoa vai morrer espiritualmente. O senhor tocou num assunto aí muito importante, que a gente já deu uma pincelada no início, na questão do conhecimento português, né? Que Isso. eu acho que é uma luva, né? O conhecimento português do professor, principalmente do professor de teologia, saber se expressar bem, saber escrever bem, né? Porque a gente vê, né? Algumas pessoas que às vezes são professores, até de escolas, não é do lado eclesiástico. Isso. Escrevendo errado, né? Um professor escrevendo uma palavra errada ou pronunciando uma palavra errada. E isso, né? Isso é um erro gravíssimo também para o nosso lado cristão, né? Imagina eu observar e saber, a gente conhece, tem muita gente aqui falando da conduta do pastor aqui, eu vou até falar daqui a pouco. As pessoas que conhecem o pastor Charles Maciel, né? Professor de teologia, tá aqui a sua... Tá aqui, né? Ó, Sim. teólogo, pedagogo, sociólogo, filósofo, diretor de capelania, doutor em teologia. E eu me pego vendo o pastor falando um português que a gente usa dentro de casa. Que uma vez a gente usar dentro de casa, conversando, que a gente a gente fala errado, o brasileiro. Mas quando você vai falar público, né? Eu, por exemplo, eu sou um profissional da comunicação. Eu tenho que ter um certo cuidado na hora de me comunicar nas minhas palavras. Isso. Né? Assim como um professor, o pastor Charles Maciel, falando um português errado a público, escrevendo, dando aula, e o cara que tá lá sentado tá vendo aquela palavra ali, não é com Z não, é com S. Não é com C cedilha não, é com C. E aí, pastor? Já aconteceu, pastor, de eu estar escrevendo no quadro, escrever uma palavra errada. Mas eu tenho a humildade de chegar... Irmãos, isso aqui tá errado, eu esqueci uma letra aqui. Errar é humano. Sim. Agora, tem a pessoa que é escrachado no erro. É um erro atrás do outro. Vira hábito, né? Vira hábito, tanto na escrita quanto na fala. E para um teólogo, uma pessoa estudada, errar repetidamente, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Não convém. Não é a melhor opção. Pastor, na sua opinião, qual é a melhor teologia? Hoje tem teologia presencial, tem a teologia na internet. Você faz hoje pela internet, curso, envia pra lá, envia pra cá. Na opinião do senhor, qual é a melhor teologia? Hoje, se eu quiser fazer uma teologia, é melhor eu procurar um professor, fazer ali, né, presencial, né? Ou eu tenho que avaliar, mesmo sendo presencial? Existe cursos de extrema, como que eu devo falar, garantia pela internet? Ou é melhor... Qual é o melhor curso, na verdade? Olha, não existe um curso de extrema garantia pela internet. Agora, nós estamos vivendo um período em que nós estamos nos adaptando à tecnologia.
Hoje, as grandes faculdades, elas têm uma parte presencial e uma parte online numa plataforma. Então isso aí é tranquilo. Só tem uma coisa, meu pastor. Presencial é melhor. Você tira a dúvida. Pergunta ali ao vivo, né? Pergunta ali. Bateu na cabeça uma pergunta que às vezes não é da matéria que está sendo ministrada. Se o professor é bom, ele vai responder. Então eu convivo com isso aí diariamente. Tô junto com os irmãos. Entendeu? Então, a pergunta, tem dúvida? Eu respondo. Tô junto ali com o pessoal. Bom, estamos quase chegando ao final do nosso programa. Ok. As pessoas que queiram fazer o curso com o pastor Charlie Maciel, como é que faz, né? Em qual local que o senhor dá aula? Se o senhor também dá aula presencial ou online? Eu quero fazer um curso. Claro, eu vou procurar o pastor Charles, mas em que local aí o senhor tá hoje dando as aulas? Ou o senhor tem pontos, né? Tem professores que têm pontos. Eu tenho um ponto hoje na Nova Holanda, eu tenho um ponto hoje no aeroporto. Ou o senhor em Macaé tem um específico ponto para dar aula? Ok. Nós temos a nossa instituição que se chama Ministério Palavra e Teologia. O Ministério Palavra e Teologia não é uma igreja, é uma instituição de capacitação para obreiros, né? E educação cristã. De dentro do Ministério Palavra e Teologia, nós temos o CTPAT, Seminário Teológico Palavra e Teologia. Aqui em Macaé nós temos 3 núcleos teológicos hoje. Temos um dia de quinta-feira no centro da cidade, é o núcleo central. Temos dia de segunda-feira aqui no bairro Aeroporto, é o núcleo Aeroporto 3. E temos dia de terça-feira no bairro Aeroporto também, o núcleo Aeroporto 1, que é o nível médio. Só pode fazer o nível médio quem tem já o nível básico, com diploma e histórico escolar na sua formação. E os alunos que queiram começar, como é que faz? Como é que eu começo? O aluno que hoje está nos assistindo, vai nos assistir depois. Aí eu vou procurar o pastor Charles Maciel para fazer o curso. Qual o primeiro passo que ele faz? Entra em contato comigo. Eu vou passar a grade, certo? Vou passar a localização, o dia e o horário do núcleo. A pessoa vai decidir e faz o contato. Eu vou só falar aqui. Meu telefone é 22, Macaé, né? 997460635. Entrou na minha página do Facebook, Charlie Maciel Vieira. Estou lá. Bota no Google, bota entre aspas, Charlie Maciel Vieira. Você vai me achar. Tá igual o presidente, dá um Google aí, né? Pode dar um Google. Eu sou uma pessoa pública. Não tem aonde me esconder, meu pastor. Olha, gente, eu vou contar um aqui, é uma coisa séria. O pastor Charles Maciel é compromissado, tá? Meu programa começa às 2 horas da tarde. O pastor Charles Maciel hoje me surpreendeu. Ele chegou 12h15, 12h20, né? Isso. Então, essa pontualidade também é muito bom também para alunos. Porque tem alunos, pastor, que você marca a aula é 8 horas, ele chega às 8h30, 8h50. O senhor lá, o senhor ensina essa disciplina também? Ensino. Nós temos teologia do obreiro, nós temos a homilética. Por exemplo, você convida um pregador, o pregador ele chega... Na hora de pregar. Na hora de pregar, 8h30 na igreja, sei lá, 8h20. Eu falo pros irmãos, eu ensino. Inclusive tem até aí a pastora Rafaela falou aí, meu professor e tal. Eu ensino o pessoal, eu falo, gente, você foi convidado para ministrar a palavra, pregar? Participe do culto. O culto começa às 19 horas. Chegue antes das 19 horas. Chegue antes de começar. Sinta o calor do ambiente. Esteja ali participando. Verdade. Pega o culto desde o início. Esse negócio de pregador estrela, que a pessoa chega... Só chega na hora com a exceção de quem está trabalhando. Tem gente que chega atrasado porque está agarrado no serviço.
que até chegar, de repente tomar um banho, chegar no meio de semana, a gente entende isso. Mas você tem compromisso, é final de semana, foi chamado. E assim, na mesma questão, os compromissos que você marca. Se eu marquei o compromisso hoje contigo, meu pastor, que está aqui na rádio, aqui nesse podcast, aqui, essa live aqui, tá uma bênção. Eu tenho gratidão a todos os ouvintes. Com certeza, eu separei, não vou me envolver com mais nada. É aquela palavra de Jesus, aquele que milita, ou seja, aquele que se alistou no exército, não se embaraça com coisas dessa vida, tem compromisso. Olha, aqui, antes da gente encerrar, mandar um abraço aqui, tem 2 teólogos aqui também. Pastor Adaelson tá aqui. Eita, benção. Tá falando, Pastor Charles, homem de Deus. Pastor Washington Oliveira, de Macaé. É benção. Tá falando, Pastor Charles Maciel, grande mestre, grande homem de Deus. Deixa eu ver aqui. Pastor Avânia, o importante é o conhecimento. Quem conhece a verdade não humilha ninguém, tá certo? A Jaqueline, você deve conhecer, né? Aham, conheço muita coisa, minha esposa. Forte, ela tá falando aqui, meu esposo, grande professor, esposo, pastor, homem de Deus e amigo. Tá falando que ama o Senhor, tá certo? Benção. Alda Souza, nos últimos tempos, só tem mesmo quem quer a lã das ovelhas e as gorduras. Lamentável. Lamentavelmente. A Ivani tá falando, Charles Maciel, filosofou. Aí, amiga Thelma, fez tudo direitinho. Tá falando a pergunta aqui. Pastor, olha, foi uma honra receber o senhor aqui, né? O senhor que já faz parte do nosso grupo da rádio, né? Tá sempre lá, isso, né? Sempre que pode falando, postando algumas coisas. Fica à vontade para postar aí os seus trabalhos. E semana passada eu fiz o convite ao senhor, né? E eu lembro que eu falei com o senhor, eu queria ter a honra de poder conhecer o senhor, né? Que eu sempre vi o senhor na rede social. A gente se falava pelo WhatsApp, isso, mas eu nunca tive o privilégio de conhecer o senhor. A gente bateu um papo bacana aqui nos bastidores aqui fora e aprender um pouco, né? Com um pouco que o senhor passou aqui pra gente nessa pouquinha hora. Mas foi um prazer ter o senhor aqui. Quero dizer pro senhor que a rádio tá sempre de porta aberta para receber o senhor. A hora que o senhor quiser vir aqui, participar dos programas de alguns amigos dentro da sua disponibilidade. Meu muito obrigado pela sua presença. Amém? E eu gostaria que o senhor deixasse aí as suas considerações finais, deixasse os seus contatos, o endereço da CETEPAT, pra gente estar concluindo esse podcast. Fica à vontade. Beleza. Eu tenho uma gratidão enorme a Deus pela oportunidade de estar aqui com o pastor. Amém. Hoje nós nos conhecendo pessoalmente, verdade, né? Gratidão a Deus por todos os ouvintes aqui da rádio. Gratidão a Deus por essa oportunidade, essa conversa sadia, essa conversa quente e boa, né? E para mim foi uma grande honra estar hoje aqui, meu pastor. Com relação ao nosso seminário, nós, no centro da cidade, é dia de quinta-feira, é ali na rua da Fafima. Qualquer irmão, irmã quiser fazer o seminário, começar a aprender a palavra, entre em contato comigo. Vou repetir novamente, o telefone é 22 99746 0635. E isso aí é meu WhatsApp também. Pode ligar, pode mandar zap. Estamos aqui no contato. Amém? Tiver alguma dúvida, pastor, eu ouvi a live lá, o podcast, mas eu tenho uma outra dúvida. Manda, uma hora, assim que eu tiver um tempinho, eu tô respondendo. Entendeu? Então, eu auxilio e tenho contato com vários pastores, pastoras. Não são somente pessoas que estudaram comigo, não. Eu tenho amigos aí de ministério em Macaé que procuram aconselhamento ministerial, pastoral, dentro da psicologia pastoral também comigo. Então, meu pastor, estou aqui para servir. Amém. Amém? Gratidão por essa tarde, por esse momento, por estarmos aqui. Muito bem, então aí você ficou aí, a gente conheceu um pouco do trabalho, da vida do pastor, teólogo, pedagogo, sociólogo, filósofo, diretor de capelania e doutor em teologia. Mas eu quero voltar só um pouquinho aqui, pastor, rapidinho, sobre a importância, né, que a gente não comentou sobre essa parte aqui. A importância da capelania
na vida do cristão. Por que fazer a capelania? Tem pessoas que... Não, eu sou diretor, não. Eu sou capelão, né? E eu tenho acesso ao hospital a hora que eu quiser, porque eu sou capelão. É assim que funciona a capelania, pastor? Não é assim. Existe regra, existe norma interna. Hoje o Ministério Palavra e Teologia temos mais de 1.200 capelães espalhados por Macaé, região todinha e mundo afora. Temos capelães na Europa, no continente africano, aqui espalhado pela América. E eu digo para o pastor, eu ensino as pessoas a respeitarem normas. Regras, né? Regras. Assim como existem regras na igreja. Normas. A pessoa tem que ser uma pessoa disciplinada. Disciplinado, não estou falando de botar a pessoa no banco, não. Sim. É a pessoa que consegue respeitar as regras. A pessoa consegue obedecer às normas, tanto para a área hospitalar, quanto para a área carcerária, quanto para a área escolar. Então, existe uma importância muito grande da pessoa aprender a área da capelania ou o ministério da capelania. Por isso, nós preparamos os nossos capelães. Pastor, como é que o senhor prepara os pessoal para a capelania? Por exemplo, eu já vi casos, escândalos, de pessoas chegam nos hospitais. Sabe que o hospital não é lugar para ninguém estar gritando, correndo pelos corredores, né? Fazendo de um ambiente, né? Onde as pessoas estão ali para se tratar, podemos dizer assim, um templo, né? Pessoas que vão lá e gritam, né? Correm no corredor, querem entrar porque é capelão. É por aí que funciona a capelania? Pessoas também até... Eu já soube casos de pessoas serem paradas em vias públicas, né? No carro. E ao invés dele apresentar a carteira de habilitação dele para o oficial, o PM, ele puxar a carteira de capelão. Ou de pastor? Ou de pastor, apresentando aquilo ali como se fosse uma autoridade civil. Não, está equivocado, está errado, certo? Não existe carteirada de capelão. Vou dar minha carteirada aqui. Isso não existe, está errado. Eu ensino o pessoal isso aí. A pessoa tem que ter respeito. A pessoa tem que reconhecer hierarquia. E por que os hospitais hoje, as instituições de internação coletiva estão exigindo que a pessoa tenha formação ou que tenha feito o curso de capelania? Justamente para não haver esses erros. Gente que vai orar, ora gritando, pra quê? Gente que vai correr pelo corredor, não existe isso na capelania. Gente que se assenta na cama do doente ou leva alimento lá pra dentro, tá errado. Então, existe todo um padrão, toda uma norma, vários conceitos e contextos que são ensinados. E realmente, a pessoa que estuda, a pessoa que faz a capelania comigo, a pessoa sai capacitada. Ainda ontem, segunda-feira, né? Segunda-feira eu encontrei com um pastor Alexandre, da Igreja Metodista de Serrinha, Metodista do Brasil. Estive ministrando o curso de capelania lá. O pessoal saiu impactado, preparado, capacitado, credenciado. E são pessoas que não vai fazer presepada. Capelão não faz barraco. Capelão não dá carteirada. Capelão não bate no peito, eu sou capelão. Assim como o pastor não deve bater no peito, eu sou o pastor, eu sou o teólogo, isso não existe. Tem que ter simplicidade, meu pastor. Pastor, eu quero encerrar, mas eu tô com outro assunto aqui, que uma vez eu conversei com o senhor e o senhor até me orientou sobre isso. Quem não já viu na internet
né? Pessoas principalmente que se formam em capelão, em teólogo, com aquele brasão, lembra? Daquele brasão da República, carteiras, né? Que instituições vendem, tem até convenções que você passa por lá e ele te dá aquele brasão da República. Isso é correto, pastor? Errado. Existe um artigo no Código Penal 296, uso indevido das armas nacionais ou símbolos nacionais, no qual se enquadra o brasão da República. Além de outras leis que existem também, eu posso citar de cabeça, posso errar aqui, mas tá errado. A gente acha reportagem de pastores sendo presos por usar o brasão da República. Só pode usar o brasão da República quem trabalha para o governo, trabalha no exército, ou emite documentação porque trabalha no cartório. Fora isso, é proibido usar o brasão da República. Não é só usar o brasão, não. Modificar. Se você olha do lado da credencial da pessoa e de longe parece o brasão da República, também está errado. Também é crime. Então, uso indevido dos símbolos nacionais, meu pastor. Não pode usar brasão da República. Essas carteiras que as pessoas usam aí de capelania, de teólogo com o brasão da República, são todos ilegais, né? Não tá certo. Eu respeito as instituições, mas é errado usar o brasão da República. Eu não posso fazer uma credencial ou um certificado na minha igreja e botar lá o brasãozinho da República. Eu não trabalho para o governo. O pastor trabalha para o governo? Não. Eu também não trabalho, então eu não posso usar. Não podemos. Entendeu? E tá no Código Penal lá o negócio, né? O negócio pega. Isso aí. Bom, agora sim, né? Chegamos ao final. Beleza. Mais uma vez, pastor, muito obrigado. Gente, chegamos ao final do nosso podcast dessa quarta-feira. Você depois pode rever, tá? Entra na página da Rádio Macaé Gospel, entra no canal da Rádio Macaé Gospel no YouTube, tá bom? Entra aí no perfil do pastor André Carlos. Você pode rever tudo isso, todo esse podcast, e depois você pode entrar em contato com o pastor Charles, que ele vai estar tirando as suas dúvidas, não é isso, pastor? Beleza, no meu perfil também tá lá. Isso aí. Bom, muito obrigado a todos. A gente fica por aqui. Próximo podcast na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Você que tá no aplicativo aí, não desconecta. Daqui a pouco às 4 horas tem a pastora Vânia e o programa Eu Tenho a Marca da Promessa, hoje com o presbítero Ralif Lopes trazendo a palavra. Deus abençoe a todos. A paz em nome de Jesus. Glória a Deus. Termina aqui mais uma programação da Rádio Macaé Gospel. Volte a nos ouvir no próximo programa.